A gente vai continuar falando sobre isso agora, mais do ponto de vista da política, como eu disse, dessa crise institucional envolvendo o Supremo Tribunal, personagens da política brasileira. E para isso a gente recebe o analista político e CEO da consultoria Dharma Politics, o Creomar de Souza. Creomar, bem-vindo, que alegria ter você aqui no Hora H com a gente em plena sexta-feira. Thaís, é uma alegria estar com você, poder atender o seu convite, fazendo esse sextou diferente, né? Um sextou inovando aqui, discutindo temas tão importantes para o país. Que bom, meu querido, muito obrigada. Creomar, você acompanha a cena de Brasília e está tentando mapear e entender as repercussões dessa atuação de Gilmar Mendes, dessa escalada da crise do STF, envolvendo o ex-governador Gilmar Mendes, o ex-governador Romeu Zema, um senador da República. Num relatório que você preparou aos seus clientes, você tenta mapear exatamente esse problema e os impactos institucionais e de funcionamento também da República diante de mais essa escalada dessa crise. O que você está enxergando nisso tudo? Thaís, eu acho que esse é um excelente ponto de partida para essa conversa aqui. Eu creio que a gente tem que segmentar o entendimento dessa crise e desse imbróglio envolvendo Gilmar Mendes e Romeu Zema em três características, em três elementos distintos. O primeiro deles envolve o papel de Gilmar Mendes dentro do STF. Isso quer dizer, Gilmar Mendes é o decano, Gilmar Mendes é aquele que, ao longo do tempo, foi assumindo um certo protagonismo do ponto de vista de articulação político-institucional nos diálogos do STF com outros poderes da República. E Gilmar Mendes, em algum sentido, assumiu a defesa pública daqueles que são os seus pares, em específico o ministro Dias Toffoli e, em específico, o ministro Alexandre de Moraes. O segundo segmento que eu creio que é importante para a gente pensar e refletir um pouquinho envolve a relação do STF e do Executivo ao longo desse governo Lula III, que significa dizer o quê? Significa dizer basicamente que o STF e o governo Lula construíram uma espécie de coalizão informal que efetivamente aqui na Dharma nós chamamos de presidencialismo jurisdicional, que deu sustentação ao Executivo em temas que fossem aqueles em que Lula e seus ministros perdiam no plenário da Câmara dos Deputados a questões fiscais. E o terceiro elemento que eu acho que é bem importante, que é onde se enquadra Romeu Zema especificamente, é quando nós temos as interpretações da oposição acerca do Supremo Tribunal Federal, e a gente pode fazer uma retrospectiva inclusive ao governo Jair Bolsonaro, e em específico, o protagonismo nessa campanha presidencial, vivemos um momento de pré-campanha, é verdade, de quem será o maior vocalizador das críticas à institucionalidade política. E aqui eu creio que é onde se encaixa Romeu Zema em específico. E por quê? Porque, efetivamente, a estratégia de pré-campanha de Flávio Bolsonaro é de se retratar como um Bolsonaro moderado. Isso significa dizer o quê? É o filho do ex-presidente que tomou vacina contra a Covid, é aquele que efetivamente não quer ofender os seus principais concorrentes e tenta estabelecer em algum sentido a construção de um time para ter uma agenda que seja vista como normalizadora. Isso abre um espaço, Thaís, em um processo como esse em que vivemos de uma determinada polarização de humores e interpretações sobre a política, que é onde Romeu Zema tem tentado navegar. E aqui a gente precisa lembrar que Zema passou os últimos anos do seu segundo mandato de Minas Gerais tentando, no pior dos cenários, se cacifar como vice de um candidato à presidência, e hoje nós vamos ter que esperar o resultado das pesquisas eleitorais das próximas semanas. Parece ter encontrado uma via para ter uma construção de intenções de voto. Creomar, eu vou de trás para frente aqui com você, de trás para frentemente, como dizia o Dorico Paraguaçu, começando pelo Romeu Zema, porque ele acabou se transformando numa figura central desse embate da política com o Supremo Tribunal Federal e aparece quase como a zebra do jogo que sai correndo na frente dos favoritos, né? Quanto você enxerga de sustentabilidade nisso? Esse crescimento de Zema, esse aproveitamento eleitoral do ex-governador, ele depende da manutenção de uma escalada de tensão com o STF? E quanto é que o país aguenta disso? Onde é que você está vendo? Qual a escala que você está vendo isso chegar?
Tá, Thaís, essa pergunta é muito boa e aí eu vou partir daquilo que a gente consegue entender e daquilo que a gente vai ter um retrato nas próximas semanas, tá? O que a gente consegue entender até aqui é que em termos de tráfego de redes sociais e aumento de seguidores, Zema, desde que começou a ter esse entreveiro com Gilmar Mendes, tem ganho na casa de alguns milhares de seguidores todos os dias em termos de rede social. E isso traz para a gente a permanência de um elemento muito importante nas eleições, sobretudo de 2016 para cá. Que significa dizer o quê? Que normalmente candidatos que têm um tom um tanto quanto mais assertivo, algumas vezes agressivo, costumam atrair muitas atenções e essas atenções se transformam potencialmente em votos. Nós temos como exemplo disso a própria entrada de Romeu Zema no governo de Minas Gerais, na eleição de 2018, a vitória de Bolsonaro em 2018, o fenômeno Pablo Marçal nas últimas eleições nas últimas eleições municipais para São Paulo e a bancada de influenciadores digitais que hoje ocupa o legislativo e é bastante numerosa lá dentro. A partir desse elemento, o que a gente não sabe ainda? Nós não sabemos ainda se a conversão de atenções vira intenção de voto. Porque quando nós olhamos as intenções de voto, nós temos uma eleição até aqui desenhada para se decidir em 2 turnos, em um embate entre Lula, que agora atualmente é pré-candidato à reeleição, e Flávio Bolsonaro, que atualmente é o principal pré-candidato da direita. O que fica como pergunta aqui é qual o nível de resiliência dos 2 atores que estão nesse imbróglio, Gilmar Mendes de um lado e Romeu Zema do outro, de irem escalando esse embate, de maneira que, ao fim do dia, Gilmar Mendes consiga ver nessa escalada de embate um resultado que dê mais chance de sobrevivência aos seus pares no STF, e Romeu Zema tem aquele que é o seu interesse fundamental, que é ser um principal candidato de oposição à presidência da República. Mas ainda é uma questão a ser respondida aí ao longo das próximas semanas, né? Quiçá ao longo dos próximos meses. Agora vamos para o elemento anterior, que é o objeto da sua análise, que você termina nessa semana, essa interdependência que foi alimentada neste governo Lula III da relação do Poder Executivo com o STF. Eu tenho a impressão de que essa é uma interdependência que tende a se manter independentemente de quem seja o presidente, porque com o Congresso Nacional como está, o STF passa a ser um instrumento de governabilidade. O quanto isso está ameaçado e qual é o impacto que isso gera na própria governabilidade do presidente da República? Nossa, Thaís, acho que aqui a gente chega na pergunta de $1 milhão em plena sexta-feira, né? Basicamente, o que nós temos hoje é uma conjuntura... Nem eu. Basicamente, o que a gente tem nessa conjuntura é o fato de que, efetivamente, ao longo dos últimos quase 4 anos, o governo Lula, seja por fragilidade decisória, seja por baixo número de apoiadores no legislativo, ou seja por dificuldade de apoio popular, se valeu muitíssimo do STF para garantir a sua própria sobrevivência, a sobrevivência das suas estruturas orçamentárias. Vamos falar aqui do novo arcabouço fiscal construído pelo Haddad, né? O desenho dado e posto, porém, foi construído em uma dinâmica em que, apesar das críticas da oposição ao STF, o STF era visto como aquele ator que estava, em algum sentido, acima do bem e do mal, cometendo, na percepção de alguns críticos, excessos, e na percepção dos apoiadores, um papel de defesa do regime democrático, mas ele era visto como blindado a críticas que fossem além do prolongamento ou da prorrogação de inquéritos e investigações. O que muda na conjuntura, e eu acho que isso é importantíssimo, não só para entender as motivações de Romeu Zema, mas as motivações de Gilmar Mendes, é o surgimento do escândalo do Banco Master. Porque em um só movimento, as investigações muito bem conduzidas pela Polícia Federal aqui revelam 2 problemas fundamentais. O primeiro deles sendo os indícios que envolvem, em algum sentido, nomes de familiares e dos próprios ministros da Suprema Corte, né? E o segundo, que também é muitíssimo importante, que vai ser objeto de escrutínio de uma parte do eleitorado daqui até outubro, que é a capilaridade com que
Daniel Vorcaro, seus sócios e os principais atores do Banco Master construíram uma verdadeira rede de convencimento e de mudanças de políticas públicas em seu favor, que ia do Banco Central até o Parlamento. Em algum sentido, Thaís, é possível dizer que nesse jogo de empurra, onde a política diz que a culpa é do STF e o STF diz que a culpa é da política, em 2027 a gente vai ter duas tendências muito importantes. E essas são claramente dependentes das escolhas do STF. A primeira delas é que, efetivamente, o questionamento ao STF e a autoridade do STF vai ser um vetor eleitoral importante, se não para a presidência, para a eleição ao Senado Federal. E a segunda delas, que eu acho mais grave do ponto de vista de análise de risco político, é que caso o STF não compreenda a gravidade da situação e assuma uma posição de protagonismo em termos de melhoria das estruturas do judiciário ou de revisão das suas próprias decisões, como a permissão, por exemplo, de que parentes dos ministros possam atuar nos tribunais superiores, essa reforma vai vir forçada por um grupo político que efetivamente vai ser eleito sobre uma plataforma de contestação. E aí isso pode gerar inclusive uma alteração nesse diálogo do STF com o Executivo, do STF com o Legislativo, gerando um maior nível de entropia institucional dentro dessa crise continuada que a gente vive, que se prolonga desde pelo menos 2013. Não, Creomar, excelente, meu caro. Eu acho que a gente entregou aqui para a audiência um roteiro para compreender como é que as coisas na política acontecem e onde é que está o risco político dos acontecimentos, e não ficar apenas jogando os fatos aqui para vocês, né? Então, que bom que tivemos o Creomar de Souza hoje, analista político, sócio fundador da Dharma Political Risk. Creomar, muito obrigada. Agradeço a família por te liberar nessa sexta-feira, finalzinho do dia. Uma boa noite para você, bom fim de semana. Obrigado, Thaís. Sempre um prazer estar aqui contigo. Um ótimo fim de semana a você e àqueles que nos assistem.